Sejam bem-vindos ao canal de resolução de questões. Vamos resolver a questão 6 da nossa lista. Um objeto é lançado verticalmente para cima, de forma que a altura alcançada, h, que nós temos a altura, medida em metros, e o tempo decorrido após o lançamento, que é t, é o tempo, medido em segundos, estão relacionados pela equação. Nós temos aqui a nossa equação, h menos 120t mais 5t ao quadrado igual a zero. Considerando h igual a zero e t igual a zero no instante do lançamento, então o tempo decorrido desde o lançamento até alcançar a altura máxima e a altura máxima atingida são especificamente. Então, perceba que a questão pede o tempo decorrido desde o lançamento até ele alcançar a altura máxima. E depois que ele alcançar a altura máxima, nós queremos também determinar esta altura máxima. Então, temos que encontrar dois valores. Observe que nós temos aqui a relação h menos 120t mais 5t ao quadrado igual a zero. Organizando aqui, nós temos que h, que é a altura, ou seja, deixando a nossa equação em função de h, vai ser justamente igual. Passo 5t para o segundo membro, fica menos 5t ao quadrado. Passa aqui o menos 120 para o segundo membro, fica mais 120t. Ou seja, passamos o menos 120t para o segundo membro, ficou mais 120t. Então, nós temos aqui a função h em função de t, da variável t, que é o tempo. E ele pede, no caso, para a gente determinar o tempo em que este objeto atinge a altura máxima. Observe que a nossa função polinomial h em função do tempo, ela tem coeficiente a, no caso, menos 5, coeficiente b, 120, e coeficiente c, 0. Ou seja, o b aqui é 120 e o c, obviamente, é 0. Então, nós precisamos determinar, no caso, o nosso x do vértice primeiro. Como a parábola que ela tem concavidade aqui é voltada para baixo, porque o a ele é negativo, então nós temos esse ponto aqui, que no caso eu vou ter o x do vértice e o y do vértice. Então aqui eu tenho um ponto, eu tenho aqui um valor máximo, e aqui eu tenho um ponto de máximo. Este ponto de máximo é o x do vértice, que no caso é dado por essa relação, menos b por 2a. Porém, a nossa função aqui, h, ela depende do tempo t. Então, o nosso x aqui é o nosso t. Então, vai ser o t do vértice. Ou seja, o t é o ponto de máximo. Então, o t do vértice vai ser igual a menos. O b aqui é 120, então fica menos 120 dividido por 2 vezes o a. Só que o a é menos 5. Continuando, eu tenho t do vértice vai ser igual a menos 120 sobre, passa aqui o produto, jogo de sinais, mais com menos dando menos, 2 vezes 5 dá 10. Obviamente aqui o t do vértice vai ser, efetuar aqui divisão, só que antes disso faço jogo de sinais, menos com menos dá mais, 120 dividido para 10 dá 12. Então, o tempo aqui, máximo, é 12 segundos. O tempo máximo é 12 segundos. Só que nós devemos encontrar a altura máxima. Para determinarmos a altura máxima, ou nós podemos substituir o t do vértice, aqui, ou seja, o tempo, para 12 segundos, na nossa função, ou encontrar o y do vértice, certo? Só que para encontrar o y do vértice, nós precisamos primeiro determinar o delta. E delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta, que é o discriminante, vai ser, o b aqui no caso é 120, então fica 120 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 5, então, entre parênteses, vezes o zero. Continuando aqui, nós temos que delta vai ser igual a 120 ao quadrado, a gente não vai calcular isso aqui, vai só repetir, fica 120 ao quadrado, porém,
menos 4 vezes menos 5 vezes 0, aqui vai dar justamente 0. Então, nós vamos ter 120 ao quadrado menos 0, que é, no caso, 120 ao quadrado. Então, nós devemos agora determinar o y do vértice. Então, o y do vértice é menos delta por 4a. Porém, o y do vértice, no nosso caso aqui, como a função é h, então vai ser o h do vértice, ou seja, a altura, ou seja, o valor máximo. Então, h do vértice vai ser igual a menos, o delta é 120 ao quadrado, então fica 120 ao quadrado sobre 4 vezes o a. Só que o a aqui é menos 5, então coloca aqui menos 5. Então, h do vértice vai ser igual a menos 120 ao quadrado, que eu posso representar como 120 vezes 120, que é ao quadrado, sobre. Aqui eu faço jogo de sinais, o mais com menos dá menos, 4 vezes 5 dá 20. Então, temos isso daí. Observe que como em cima eu tenho um produto, eu posso cortar um dos zeros do numerador com um dos zeros do denominador. Obviamente, aqui também percebemos que aqui eu tenho 12 e eu tenho aqui 2. Então, eu posso efetuar essa divisão. Ó. 12 dividido para 2, que no caso vai dar 6. Assim, nós temos h do vértice vai ser igual. Faço o jogo de sinais aqui, ó, menos com menos dá mais, então vai ficar 120 vezes. Agora aqui eu divido, ó, 12 por 2 dá 6. Agora, basta efetuar este produto aí, ó, 120 vezes 6. 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 1, 6, com 7. Então, a altura máxima aqui, no caso, 720 metros. Sendo correta a alternativa B. Ou seja, o tempo é 12 segundos e a nossa altura máxima é 720 metros. Aqui é 12 segundos.